Isso não pode estar acontecendo, Beatriz murmurou para si mesma, enquanto sentia o peso de centenas de olhares julgadores perfurarem suas costas como agulhas geladas. No centro da imponente Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro de 1865, o ar estava tão pesado que parecia sólido. O calor úmido da tarde carioca tinha sido subitamente interrompido por uma tempestade violenta que rugia lá fora, fazendo os vitrais tremerem a cada trovão. Mas nada era mais devastador do que o silêncio que se instalou dentro do templo quando Gustavo Lacerda soltou sua mão. Beatriz Alcântara estava parada no altar, o vestido de seda branca, o último vestígio da dignidade de sua família. Parecia subitamente pesado demais, como uma mortalha que a sufocava. Ela olhou para o homem que até poucos minutos atrás prometia ser sua salvação. Gustavo, o herdeiro das maiores fortunas de café do Império, tinha um brilho de desdém nos olhos que Beatriz nunca havia notado antes. Eu não posso fazer isso. A voz de Gustavo ecoou pelas naves de mármore, clara e cruel. Eu não posso me unir a uma mulher cujo pai morreu deixando apenas dívidas e um nome manchado por boatos de fraude. Beatriz, você esperava que eu limpasse a lama da sua família com o meu ouro? O toque da luva de pelica negra de Dom Augusto contra a pele gélida de Beatriz foi como um choque elétrico que percorreu toda a nave da igreja. Não havia calor naquele contato, apenas uma firmeza absoluta, uma promessa de estabilidade em meio ao terremoto que acabara de destruir a vida da jovem. Beatriz sentiu o peso dos olhares da aristocracia carioca, olhares que segundos antes estavam carregados de escárnio e que agora se transformavam em puro terror. O Duque de Araruama não era apenas um homem rico. Ele era uma lenda sombria, um espectro de guerra que raramente cruzava os umbrais de sua própria mansão. Vem comigo, ele disse, e não era um pedido, mas uma ordem sussurrada com a autoridade de quem estava acostumado a comandar regimentos sob o fogo cruzado. Beatriz não hesitou. Ela não tinha mais nada a perder. Atrás dela, o altar profanado e as promessas mentirosas de Gustavo Lacerda eram agora cinzas. À sua frente, o desconhecido, encarnado na figura imponente do Duque de Ferro. Eles caminharam pelo corredor central em um silêncio tão profundo que o único som audível era o ritmo compassado da bengala de castão de prata de Augusto batendo no mármore. Toque, toque, toque. Cada batida parecia selar o destino de Beatriz. Na porta da Candelária, a carruagem negra dos Valença aguardava, a heráldica da família brilhando sob os clarões dos relâmpagos. O cocheiro, um homem de rosto pétreo, abriu a porta sem dizer uma palavra. Assim que entraram e a porta se fechou, o mundo lá fora, com seus sussurros e fofocas venenosas, desapareceu. O interior da carruagem cheirava a couro antigo, tabaco de boa qualidade e algo mais. Um aroma metálico e frio que Beatriz logo associaria à própria essência de seu salvador. O duque sentou-se à frente dela, mantendo a bengala entre os joelhos, os olhos fixos na paisagem borrada pela chuva torrencial que açoitava as janelas. Você entende o que acaba de fazer, senhorita Alcântara? Augusto perguntou, a voz baixa, vibrando no espaço confinado. Ele não a olhava. Ao aceitar minha mão, você não apenas se livrou da humilhação pública, você se tornou propriedade de um homem que não tem coração nem paciência para lágrimas. Beatriz respirou fundo, tentando conter o tremor nas mãos. Eu entendo que o senhor me salvou de um lobo para me entregar a um leão, Dom Augusto. Mas o leão, ao menos, não se esconde atrás de falsas juras de amor para devorar sua presa. Um lampejo de algo que poderia ser respeito, ou talvez apenas uma curiosidade mórbida, cruzou as feições rígidas do duque. Ele finalmente virou o rosto para ela. A cicatriz que lhe cortava a têmpora parecia mais nítida sob a luz fraca da lanterna da carruagem. Uma linha de carne repuxada que contava uma história de dor que ele nunca permitira que ninguém lesse. Não haverá amor nesta casa, ele declarou, de forma final. O que lhe ofereço é um contrato. Meu pai deixou uma cláusula em seu testamento, que é tão absurda quanto o próprio homem que a escreveu. Para manter a posse definitiva das terras do sul, que estão sendo contestadas por primos distantes e gananciosos,
Eu preciso de uma esposa, uma duquesa que saiba se portar, que não cause escândalos e que não exija de mim nada além de proteção e um teto. E o que eu ganho com isso além do título? Beatriz perguntou, a voz ganhando uma força que ela mesma desconhecia. Ela pensou nas dívidas de seu pai, nos cobradores que já deviam estar batendo à porta de sua casa vazia, na lama que Gustavo jogara sobre o nome dos Alcântara. Ganhará a imunidade, Augusto respondeu, voltando a olhar para a chuva. Ninguém ousará cobrar uma dívida da esposa do Duque de Araruama. Ninguém ousará repetir os boatos sobre a fraude de seu pai sem temer que eu lhes corte a língua. Você terá tudo o que o dinheiro pode comprar, mas nada do que a alma deseja. É o suficiente para você? É mais do que eu tinha há 10 minutos, ela sussurrou, sentindo o peso do relicário de prata em seu peito, por baixo da seda do vestido de noiva que agora parecia uma armadura de batalha. A carruagem subiu as ladeiras em direção ao solar das sombras, o palacete de Augusto, que se erguia sobre uma colina isolada, cercado por muros altos e portões de ferro forjado que pareciam dentes de uma fera. Quando os portões se abriram com um rangido pesado, Beatriz sentiu um frio na espinha que não vinha da chuva. O solar era uma construção de arquitetura austera, com janelas estreitas e quase sempre fechadas, como se a própria casa tentasse se proteger da luz do sol. Ao entrarem, o saguão principal se revelou. Era um lugar de luxo sombrio. Tapetes pesados abafavam os passos. Candelabros de bronze seguravam velas que projetavam sombras longas e inquietas pelas paredes cobertas de retratos de antepassados que pareciam vigiar cada movimento dos vivos com desaprovação. Os criados estavam perfilados em uma linha impecável, todos com expressões neutras, quase militares. Esta é a senhorita Beatriz Alcântara, em breve sua senhora, anunciou Augusto, sem parar para apresentações formais. Preparem a ala leste. Ela jantará em seus aposentos hoje. Não quero ser perturbado. Sem um olhar para trás, o duque subiu as escadas de carvalho, o som de sua bengala ecoando como uma contagem regressiva. Beatriz ficou parada no meio do saguão, ainda vestida de noiva, sentindo-se como uma intrusa em um santuário de fantasmas. Uma mulher de meia-idade, com um coque tão apertado que parecia puxar a pele de seu rosto, aproximou-se. Era a governanta, Dona Genoveva. Por aqui, senhorita, disse a mulher, o tom seco, mas não abertamente hostil. O duque preza pelo silêncio e pela rotina. Sugiro que aprenda as regras da casa antes do amanhecer. Os aposentos de Beatriz eram vastos e luxuosos, mas tão frios quanto o resto da mansão. O fogo na lareira tentava aquecer o ambiente, mas as sombras pareciam sempre vencer a luz. Naquela noite, Beatriz não conseguiu dormir. Ela retirou o vestido de seda, peça por peça, sentindo-se como se estivesse descascando uma pele que não lhe pertencia mais. Ficou apenas com sua camisola de algodão fino e o relicário de prata pendurado no pescoço. Ela se sentou diante da penteadeira de madeira escura e abriu o pequeno objeto. O rosto de sua mãe, pintado em miniatura, sorria para ela de um tempo em que o mundo era seguro. Por trás da pintura, escondida por uma pequena trava que só quem conhecia o segredo sabia operar, estava a pequena chave de metal escurecido. Seu pai, em seu leito de morte, entregara-lhe o relicário com as mãos trêmulas, dizendo que aquela chave era sua única herança real. Na época, Beatriz achara que ele estava delirando pela febre. Agora, cercada pelo silêncio opressivo do solar das sombras, ela começou a suspeitar que havia uma razão para ela ter acabado ali. Os dias que se seguiram foram marcados por uma solidão absoluta. Augusto raramente era visto. Ele passava as horas trancado em seu escritório ou na imensa biblioteca, lidando com os negócios do ducado ou com os fantasmas da guerra que, segundo os criados, o perseguiam em seus sonhos. Beatriz, no entanto, não era mulher de se deixar murchar. O ócio era um veneno que ela não estava disposta a beber. Certa tarde, ignorando os avisos de Genoveva sobre a privacidade do duque, Beatriz decidiu explorar a biblioteca. O lugar era um labirinto de estantes que chegavam até o teto, carregadas de volumes em couro que cheiravam a papel antigo e esquecimento. Mas o que a chocou não foi a quantidade de livros, e sim o estado de caos em que se encontravam.
Pilhas de documentos estavam espalhadas pelo chão. Mapas da guerra do Paraguai estavam rasgados e jogados sobre as mesas, e uma camada espessa de poeira cobria tudo. No centro desse caos, sentado em uma poltrona de couro surrada, estava Augusto. Ele estava sem o paletó, com as mangas da camisa branca dobradas, revelando cicatrizes de queimaduras nos antebraços. Ele bebia algo escuro de um copo de cristal e encarava um retrato coberto por um pano cinza na parede oposta. Eu disse que não queria ser perturbado, ele rosnou, sem desviar os olhos do quadro coberto. O senhor disse que eu teria tudo o que o dinheiro pode comprar, mas esqueceu de mencionar que eu morreria de tédio antes de poder gastar um tostão. Beatriz rebateu, caminhando para dentro da sala e pegando um livro caído no chão. Esta biblioteca é um tesouro, e o senhor a trata como um depósito de entulho. Augusto finalmente olhou para ela. Seus olhos estavam vermelhos, como se ele não dormisse há dias. Livros não consertam o que está quebrado, senhorita Alcântara. Eles são apenas registros de homens que já falharam. Talvez, mas a ordem pode trazer clareza, ela disse, começando a empilhar os volumes em uma mesa próxima. Se eu vou viver sob este teto, preciso de algo para fazer. Vou organizar este lugar. E não aceito um não como resposta. O duque soltou uma risada curta, seca, que soou mais como um estalido de madeira seca. Faça o que quiser. Só não espere que eu a ajude a carregar o peso do passado. Beatriz começou o trabalho no dia seguinte. Enquanto organizava os livros de história e filosofia, seus olhos sempre voltavam para as caixas de documentos de negócios que pareciam ter sido reviradas com pressa. Entre os papéis, ela começou a encontrar referências às terras de seu pai. Nomes conhecidos surgiam em cartas amareladas. O barão Lacerda, o pai de Gustavo, trocava correspondências frequentes com o tabelião que cuidara dos bens dos Alcântara. Havia algo errado. As datas não batiam. Segundo os papéis que ela encontrou, seu pai havia assinado uma transferência de terras apenas 2 dias antes de morrer, em um momento em que ele já não tinha força sequer para segurar uma colher, quanto mais uma caneta. A suspeita começou a crescer em seu peito como uma planta espinhosa. Enquanto isso, o mundo fora dos muros do Solar das Sombras não havia esquecido Beatriz. Os jornais da capital, alimentados pelo veneno do barão Lacerda, começaram a publicar notas maldosas. Sugeriam que o duque de Araruama não a resgatara por caridade, mas que ambos já mantinham um envolvimento ilícito há meses. Diziam que a ruína de seu pai era apenas um pretexto para ela se infiltrar na nobreza. O objetivo era claro: destruir a reputação de Beatriz para que Augusto fosse forçado a se livrar dela, deixando-a vulnerável novamente aos planos de Lacerda. Augusto recebeu um desses jornais durante o café da manhã. Ele o leu em silêncio, o rosto tornando-se uma máscara de pedra. Ele olhou para Beatriz, que estava sentada na outra ponta da mesa imensa, servindo-se de chá com as mãos perfeitamente estáveis. Eles estão tentando me forçar a agir, ele disse, jogando o jornal sobre a mesa. Lacerda é um homem perigoso porque não tem honra. Ele usa a pena dos jornalistas como se fosse uma adaga. Ele quer as terras que meu pai deixou, Beatriz disse sem hesitar. Encontrei documentos na biblioteca, Dom Augusto. As assinaturas, eu conheço a letra do meu pai. Aqueles papéis foram falsificados. Augusto inclinou-se para a frente, o interesse genuíno finalmente superando sua apatia. Você tem certeza do que está dizendo? Se houver fraude, o barão pode perder tudo. Tenho certeza absoluta, mas preciso de provas mais contundentes do que apenas minha palavra contra a dele. Nesse momento, o olhar de Augusto caiu sobre o relicário que Beatriz usava. Seus olhos se estreitaram. Ele se levantou, a bengala batendo forte no chão, e aproximou-se dela. Com uma brusquidão que a fez prender a respiração, ele pegou o pequeno objeto de prata entre os dedos. Onde você conseguiu isso? Ele perguntou a voz rouca, quase um sussurro. Era da minha mãe. Meu pai me deu antes de morrer. Augusto virou o relicário, examinando o verso. Ali, em um canto quase imperceptível, havia a marca de um ourives, uma pequena fênix estilizada. Esta marca é a mesma do ourives da coroa e é a mesma marca de uma caixa que meu pai guardava em um cofre secreto.
Uma caixa que ele disse que só poderia ser aberta por alguém que possuísse a outra metade do segredo. Ele soltou o relicário e olhou para Beatriz como se a visse pela primeira vez. Não como uma protegida, nem como uma esposa de contrato, mas como a chave de um mistério que assombrava a linhagem dos Valença há gerações. O que essa chave abre, Beatriz? Eu não sei, ela admitiu, o coração martelando contra as costelas. Meu pai morreu antes de me dizer. Então vamos descobrir juntos, ele disse, e pela primeira vez, a frieza em sua voz deu lugar a uma determinação feroz. Mas saiba de uma coisa, se abrirmos essa porta, não haverá volta. O barão Lacerda não parará até nos ver mortos, se ele souber que estamos com a verdade nas mãos. Eu já estive morta naquele altar, Dom Augusto, Beatriz respondeu, levantando-se e encarando-o de igual para igual. Agora, eu quero justiça. A aliança entre o Duque de Ferro e a noiva abandonada acabara de se tornar algo muito mais perigoso do que um simples casamento de conveniência. Eles eram agora 2 soldados em uma guerra invisível, cercados por sombras, mas unidos por um segredo que poderia fazer ruir os alicerces de todo o império. Mas, enquanto se olhavam, uma pergunta pairava no ar. Quem seria o primeiro a ceder à tensão que começava a faiscar entre eles, não apenas pela busca da verdade, mas pela estranha e irresistível gravidade que os puxava um para o outro? E isso era só o começo. O que eles descobririam na calada da noite, nos porões do solar das sombras, mudaria para sempre o que sentiam um pelo outro, e o preço para sobreviver seria mais alto do que qualquer um deles poderia imaginar. O veneno destilado pelos jornais da capital começou a penetrar as frestas das janelas sempre fechadas do solar das sombras. O barão Lacerda não estava apenas atacando a honra de Beatriz, ele estava mirando no coração do poder do Duque de Araruama. Em cada edição do Jornal do Comércio e nos folhetins de fofoca que circulavam pelas confeitarias da Rua do Ouvidor, a narrativa era a mesma. O Duque de Ferro, outrora um herói de guerra, agora era retratado como um homem decadente que se deixara enfeitiçar por uma jovem oportunista e sem escrúpulos. Mas os obstáculos não eram apenas de tinta e papel. Naquela manhã, uma carruagem com o selo do Conselho de Família dos Valença estacionou diante do palacete. 3 homens de semblantes austeros, vestidos com casacas negras e cartolas, desceram com a rigidez de juízes. Eles vinham questionar a validade do casamento. Se ficasse provado que a união era apenas um artifício para garantir as terras em litígio, o título de Augusto e toda a sua fortuna poderiam ser congelados pelo Tribunal Imperial até que o caso fosse resolvido. Augusto recebeu os conselheiros no grande salão, onde a luz era escassa e o ar cheirava a cera e história. Beatriz, observando da galeria superior, viu o marido se portar como uma estátua de granito. Ele não se deu ao trabalho de oferecer chá ou cortesias. Sua bengala de prata batia no chão com uma cadência que parecia dizer: "Este território é meu, e vocês são intrusos." O Duque de Araruama não deve explicações sobre quem escolhe para dividir sua vida, Augusto declarou, a voz como um trovão contido. Se o conselho deseja contestar meu casamento, que o faça nos tribunais, onde apresentarei as provas da minha linhagem e da minha honra. Mas saibam que cada insulto proferido contra a duquesa será respondido por mim como um ato de guerra. Os homens saíram apressados, intimidados pela presença física de Augusto, mas Beatriz sabia que aquela era uma vitória temporária. O barão Lacerda estava movendo peças que eles ainda não conseguiam enxergar. A pressão externa estava aumentando a temperatura dentro da casa, e o distanciamento que Augusto tentava manter estava começando a rachar sob o peso da necessidade mútua. À noite, a mansão parecia mais opressiva do que nunca. Beatriz recolheu-se aos seus aposentos, mas o sono era um visitante que se recusava a chegar. Ela sentia o peso do relicário em seu peito. A pequena chave parecia queimar contra sua pele. Ela não conseguia parar de pensar na marca da fênix e na caixa que Augusto mencionara. Porque as famílias Valença e Alcântara estariam ligadas por um segredo de ourives. Foi então que ela ouviu um grito abafado, seguido pelo som de algo pesado caindo no chão.
O som vinha do quarto de Augusto, localizado no final do corredor da ala leste. Sem pensar nas convenções sociais ou no temperamento do Duque, Beatriz correu. Ao abrir a porta pesada de jacarandá, ela estacou. O quarto de Augusto era surpreendentemente simples, quase espartano, lembrando uma barraca de oficial em campanha. Ele estava caído na cama, as cobertas revolvidas, o rosto banhado em suor. Seus olhos estavam abertos, mas não viam o quarto. Viam os campos ensanguentados do Paraguai. Ele murmurava nomes, ordens de retirada, pedidos de perdão para homens que Beatriz sabia que não haviam voltado. Não, não os deixe lá. Ele gemeu, as mãos agarrando os lençóis com uma força que tornava os nós de seus dedos brancos. Beatriz aproximou-se cautelosamente. Dom Augusto? Augusto, acorde. É apenas um sonho. Ela tocou seu ombro e, em um reflexo de soldado, ele a agarrou pelo pulso e a derrubou sobre a cama, prendendo-a sob seu corpo. O olhar dele era selvagem, a cicatriz em sua têmpora pulsando com o esforço. Por um momento, Beatriz sentiu o medo paralisá-la, mas então ela viu o que estava por trás daquela máscara de fúria. Uma dor tão profunda e uma solidão tão vasta que sua própria desgraça no altar pareceu pequena em comparação. Sou eu, Beatriz, ela sussurrou, mantendo o olhar fixo no dele. Você está em casa, no solar das sombras. Ninguém vai morrer aqui. Aos poucos, a névoa nos olhos de Augusto se dissipou. Ele percebeu onde estava e quem estava segurando. Ele a soltou imediatamente, sentando-se na beira da cama e enterrando o rosto nas mãos. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da chuva batendo no telhado e pela respiração pesada de ambos. Eu sinto muito, ele disse, a voz quebrada de uma forma que ela nunca ouvira. Eu não deveria... Você não deveria ter visto isso. Por que o senhor tenta carregar o mundo inteiro sozinho, Augusto? Ela perguntou, sentando-se ao lado dele, mas mantendo uma distância respeitosa. O Duque de Ferro é apenas uma armadura, mas o homem por baixo dela está sangrando. Augusto soltou uma risada amarga. O homem por baixo dela morreu há muito tempo, Beatriz. O que sobrou foi um desertor que só sobreviveu porque outros escolheram morrer em seu lugar. O segredo que o barão Lacerda ameaça revelar não é apenas sobre o título, é sobre a minha alma. Ele sabe o que aconteceu naquela última noite na fronteira. Ele sabe que eu desobedeci ordens diretas para tentar salvar uma vila de inocentes, e isso custou a posição estratégica do meu regimento. O senhor salvou vidas, ela disse, colocando a mão timidamente sobre a dele. Isso não é desonra, é humanidade. Para o Império é traição. Ele rebateu, mas não retirou a mão. Pela primeira vez, o toque entre eles não era de contrato ou de desafio, mas de puro consolo. Naquela noite de tempestade, a vulnerabilidade de Augusto criou um laço que nenhuma lei ou escândalo poderia quebrar. Nos dias que se seguiram, a dinâmica entre os dois mudou. Não havia declarações de amor, mas havia uma aliança silenciosa. Augusto ordenou que seus homens buscassem o que restara dos pertences da família Alcântara na antiga casa de Beatriz, que fora lacrada pelos credores. Entre os objetos estava a velha escrivaninha de mogno de seu pai, uma peça robusta que ele usava para sua contabilidade e correspondências pessoais. Se a chave do seu relicário abre algo relacionado ao segredo de nossos pais, disse Augusto, enquanto observava Beatriz limpar a poeira da madeira escura na biblioteca. Tem que estar aqui. Meu pai mencionou em seu diário que o segredo foi dividido para que nenhuma das famílias pudesse ser chantageada sozinha. Eles eram amigos, Beatriz. Mais do que amigos, eram cúmplices em algo que envolvia a proteção destas terras contra a cobiça dos Lacerda. Beatriz começou a examinar cada gaveta, cada entalhe na madeira. Suas mãos tremiam. Ela lembrou-se de seu pai sentado naquela mesma escrivaninha, as luzes das velas refletindo em seus óculos, enquanto ele escrevia furiosamente. Ela procurou por fundos falsos, por molas escondidas, mas não encontrou nada. Não está aqui, ela disse, as lágrimas de frustração começando a surgir. Talvez eu tenha imaginado tudo. Talvez meu pai estivesse apenas delirando. Augusto aproximou-se.
Ele passou os dedos longos pela lateral da escrivaninha, sentindo as ranhuras da madeira. Espere. Olhe para este entalhe. É a fênix, a mesma do seu relicário. No canto inferior direito, quase invisível sob a camada de verniz antigo, estava o símbolo. Não era uma gaveta, mas uma pequena peça de madeira que parecia decorativa. Augusto pressionou-a, mas nada aconteceu. A chave, Beatriz. Tente a chave aqui. Ela retirou o relicário do pescoço, abriu o compartimento secreto e extraiu a pequena chave de metal. Com as mãos trêmulas, ela a inseriu em um minúsculo orifício que estava escondido sob a asa da fênix. Um clique seco ecoou pela biblioteca silenciosa. Uma pequena gaveta oculta, de não mais de 10 centímetros de largura, deslizou para fora. Dentro dela não havia ouro ou joias, mas um maço de cartas amarradas com uma fita de seda preta e um documento com o selo oficial do Registro de Terras do Império. Beatriz pegou as cartas. A caligrafia era inconfundível. Era de seu pai. Mas a data era do dia de sua morte. Para minha querida Beatriz, ela leu em voz alta, a voz falhando. Se você está lendo isto, significa que eu não consegui sobreviver para enfrentar os lobos. O barão Lacerda não quer apenas minhas terras, ele quer esconder o crime que cometeu há 20 anos. Ele e o pai de Augusto. Não, isso não pode ser. Ela parou, os olhos correndo pelas linhas com uma velocidade febril. Augusto pegou o documento de terras e seu rosto empalideceu. Meu Deus, ele sussurrou. O barão Lacerda não é o dono legal de nada. Estas cartas provam que ele falsificou os títulos de propriedade de todas as fazendas de café da região, incluindo as do meu pai. Ele usou o nome dos Alcântara para validar as fraudes, chantageando seu pai com uma dívida de jogo que ele mesmo criou. Mas o pior ainda estava por vir. No final da última carta, o pai de Beatriz descrevia o encontro que teria naquela noite com o barão, para tentar desfazer o acordo e devolver as terras aos legítimos donos. Ele virá à noite, dizia a carta. Se eu não amanhecer, saiba que o chá que ele me ofereceu tinha o gosto amargo da traição. Ele o matou, Beatriz disse, as lágrimas agora correndo livremente. Ele o envenenou lentamente, dia após dia, e depois usou a morte dele para me humilhar e tomar o que sobrou. Augusto cerrou o punho sobre a mesa, o documento amassando-se sob sua força. Ele não apenas o matou, ele destruiu a reputação de um homem honrado para cobrir seu próprio rastro de lama, e agora ele está tentando fazer o mesmo conosco. A virada era absoluta. Eles não tinham mais apenas suspeitas, eles tinham provas de assassinato e fraude em escala imperial, mas o risco agora era mortal. O barão Lacerda, se soubesse que aqueles documentos haviam sido encontrados, não hesitaria em incendiar o solar das sombras com eles dentro. O que faremos? Beatriz perguntou, olhando para Augusto. O Duque de Ferro endireitou os ombros, a luz da determinação brilhando em seus olhos como nunca antes. A armadura estava de volta, mas desta vez era para proteger a verdade. O baile imperial de inverno é em 3 dias, ele disse, a voz fria e cortante. O barão espera que nos escondamos aqui como ratos acuados enquanto ele termina de nos destruir nos jornais. Em vez disso, nós vamos ao encontro dele. Diante do imperador e de toda a corte, nós vamos mostrar ao Rio de Janeiro quem é o verdadeiro criminoso. Mas e o seu segredo militar? Ele vai usá-lo contra você, Beatriz alertou. Augusto olhou para ela, e por um breve segundo, um sorriso triste e genuíno tocou seus lábios. Deixe que ele use. Eu prefiro ser um desertor com a consciência limpa do que um duque que se calou diante da injustiça contra a mulher que... Contra você, Beatriz. O perigo era imenso, e a queda poderia ser definitiva para ambos. Mas naquela biblioteca sombria, entre papéis velhos e revelações dolorosas, a noiva abandonada e o duque temido não eram mais estranhos unidos por um contrato. Eles eram o pesadelo que o barão Lacerda nunca esperou enfrentar. E a próxima parada seria o coração da corte imperial, onde o destino de todos seria decidido sob o brilho dos diamantes e o som das valsas. Eles sabiam que o barão faria seu próximo movimento a qualquer momento.
O que não esperavam era que a traição viesse de dentro de suas próprias paredes e que o preço da verdade seria um sacrifício que testaria o limite do que sentiam um pelo outro. A quietude do solar das sombras foi estilhaçada na manhã seguinte, não por trovões, mas pelo som metálico de cascos de cavalos e o tilintar de espadas. O barão Lacerda não havia esperado o baile imperial para desferir seu golpe. Ele sabia que o tempo estava contra ele, e sua rede de informantes era mais vasta do que Augusto previra. Antes mesmo que o sol atingisse o zênite, o palacete foi cercado por um destacamento da Guarda Imperial, liderado por um oficial de feições severas que trazia nas mãos um mandado com o selo do Ministério da Justiça. Beatriz observava da janela de seus aposentos, o coração batendo como um pássaro enjaulado. Ela viu Augusto descer as escadarias de pedra, a bengala de prata batendo com uma força que parecia querer rachar o mundo. Ele não recuou diante das baionetas. Mas o oficial não estava ali para prender o duque por sua deserção passada. Ao menos não ainda. Dom Augusto de Valença, o oficial anunciou, a voz ecoando pelo pátio. Temos ordens para realizar uma busca imediata nestas premissas. O barão Lacerda registrou uma queixa formal de furto de documentos de propriedade e títulos de dívida que, segundo ele, foram subtraídos de sua residência pela senhorita Beatriz Alcântara na noite em que ela abandonou o altar. Era uma jogada de mestre. O barão estava invertendo o jogo. As provas que Beatriz e Augusto haviam acabado de encontrar seriam agora tratadas como objetos de roubo. Se fossem encontradas no solar, Beatriz seria levada para a casa de detenção e Augusto seria acusado de cumplicidade e receptação, o que daria ao Conselho de Família o pretexto perfeito para destituí-lo de tudo. Minha esposa não é uma ladra, capitão. A voz de Augusto era um rosnado baixo, perigoso. E este solar é território soberano dos Valença. Nenhum homem entra aqui sem o meu consentimento ou uma ordem assinada pelo próprio imperador. A ordem está assinada pelo ministro duque. Afaste-se, o oficial insistiu, fazendo um sinal para que seus homens avançassem. Beatriz, no topo da escada, percebeu que o tempo havia acabado. Ela correu para a biblioteca, onde os documentos estavam escondidos no fundo falso da escrivaninha. Se a guarda entrasse, eles iriam direto para lá. Mas, ao chegar à porta da biblioteca, ela encontrou algo que a fez paralisar. Dona Genoveva, a governanta de confiança, estava parada diante da escrivaninha. Ela segurava o maço de cartas e os títulos de propriedade. Suas mãos tremiam e seus olhos estavam marejados. Dona Genoveva, o que está fazendo? Beatriz perguntou, a voz mal saindo da garganta. Eu sinto muito, minha senhora, a mulher sussurrou, sem olhar para ela. Meu filho, ele está nas mãos do barão. Ele tem dívidas que não pode pagar. O barão prometeu que, se eu entregasse os papéis, ele seria perdoado. Eu não tive escolha. O mundo de Beatriz girou. A traição vinha de dentro, do silêncio das sombras que ela passara a respeitar. Mas isso era só o começo. Dona Genoveva não pretendia entregar os papéis aos guardas. Ela estava prestes a jogá-los na lareira acesa para destruir as evidências antes que qualquer um pudesse pegá-las. Não! Beatriz gritou, lançando-se sobre a mulher. As duas lutaram brevemente, o papel rangendo entre seus dedos. Beatriz era mais jovem, mas Genoveva tinha a força do desespero. Uma das cartas caiu nas brasas e começou a escurecer. Em um movimento ágil, Beatriz conseguiu empurrar a governanta e resgatar o restante dos documentos, queimando as pontas dos dedos no processo. Ela ignorou a dor. Lá embaixo, o som de uma porta sendo arrombada ecoou. Augusto não conseguira segurá-los por mais tempo, sem iniciar um banho de sangue. Esconda-se, senhorita! Genoveva soluçou, caindo de joelhos. Eles estão vindo! Beatriz não tinha para onde ir. Ela ouviu os passos pesados dos guardas subindo as escadas de madeira. Em um impulso, ela correu para o quarto de Augusto. Ela sabia que havia um compartimento secreto atrás do retrato coberto pelo pano cinza, o quadro que ele tanto evitava olhar. Com dedos trêmulos, ela puxou o pano e se deparou com a pintura de uma mulher jovem e radiante, a mãe de Augusto,
que ostentava no pescoço o mesmo modelo de relicário que Beatriz carregava. Atrás da moldura dourada havia um pequeno nicho na parede. Ela enfiou os documentos ali e fechou o quadro segundos antes de a porta do quarto ser escancarada. O capitão e 4 guardas entraram, seguidos por Augusto, cujo rosto era uma máscara de fúria contida. Ele olhou para Beatriz, vendo suas mãos sujas de cinza e seus olhos arregalados. Ele entendeu imediatamente o que acontecera. "Revistem tudo", o capitão ordenou. Os guardas reviraram o quarto de Augusto com uma falta de respeito que fazia o duque tremer de ódio. Rasgaram lençóis, derrubaram móveis e bateram nas paredes em busca de fundos falsos. Mas eles ignoraram o retrato da falecida duquesa, talvez por um resquício de superstição ou decência. Após meia hora de buscas infrutíferas, o oficial voltou-se para Augusto. "Eles não estão aqui", o capitão admitiu frustrado. Mas o barão foi enfático. "Ele sabe que vocês os têm." "O barão sabe muito sobre o que não lhe pertence", Augusto rebateu, aproximando-se do oficial até ficarem a centímetros de distância. "Agora saia da minha casa antes que eu decida que o seu mandado não é suficiente para protegê-lo da minha bengala." Quando os guardas finalmente partiram, o solar mergulhou em um silêncio sepulcral. Augusto caminhou até Beatriz e pegou suas mãos feridas, examinando as queimaduras com uma delicadeza que contrastava com sua fúria anterior. "Você os salvou", ele disse, a voz rouca. "Genoveva me contou tudo. Ela foi levada para as celas de serviço até que eu decida o que fazer com ela. Mas, Beatriz, nós não podemos mais ficar aqui. O barão não vai parar no mandado. Ele virá pessoalmente, ou mandará homens que não usam uniformes. Nós temos que ir para o baile, Augusto", ela disse, ignorando a dor nas mãos. "É a nossa única chance. O imperador estará lá. Se apresentarmos as provas em público, o barão não poderá nos tocar sem admitir sua própria culpa." Augusto caminhou até o retrato de sua mãe e retirou os documentos. Ele os encarou por um longo tempo. "O preço da verdade pode ser o meu título, Beatriz. Ele vai revelar a deserção. Ele vai me destruir socialmente diante de todos os meus pares." "Ele já está tentando fazer isso, Augusto. Mas se cairmos, cairemos lutando. O Senhor não me resgatou daquele altar para que nos escondêssemos nas sombras para sempre." Augusto olhou para ela, e algo mudou em sua postura. A rigidez militar deu lugar a uma determinação nova, mais profunda. Ele a puxou para perto, e pela primeira vez, Beatriz sentiu o calor real de seu corpo, a batida forte de seu coração contra o dela. Não era mais um contrato, era algo que transcendia os papéis e as terras. "Você é a mulher mais corajosa que já conheci", ele sussurrou, a mão subindo para tocar seu rosto com uma ternura que a fez estremecer. "E eu não vou permitir que ninguém, nem o barão, nem o império, tirem a sua luz." A preparação para o baile de inverno tornou-se uma operação de guerra. Enquanto Beatriz tratava suas queimaduras, Augusto convocava seus aliados mais leais, homens que haviam servido com ele no Paraguai e que deviam suas vidas a ele. Eles não usavam fardas, mas eram soldados em todos os sentidos. Eles vigiariam as rotas para o palácio de São Cristóvão. No entanto, no meio daquela tarde, uma carruagem humilde parou nos fundos do solar. Um homem velho, com o rosto marcado por cicatrizes e vestindo roupas que haviam visto dias melhores, pediu para falar com a senhorita Alcântara. Beatriz desceu para encontrá-lo na cozinha. Ao ver o homem, ela quase desmaiou. "Jorge, é você?" Era Jorge, o antigo valet de seu pai, o homem que todos pensavam ter morrido em um suposto acidente de carruagem semanas após o falecimento do pai de Beatriz. Ele estava mancando e parecia ter envelhecido 20 anos em poucos meses. "Senhorita Beatriz", ele disse, as lágrimas correndo pelos sulcos de seu rosto. "Eu tive que me esconder. O barão tentou me matar. Eu vi, senhorita. Eu vi quando ele colocou o pó no chá de seu pai. Eu tentei avisar, mas ele me pegou antes. Eu fugi para as províncias e só voltei quando li nos jornais que a senhorita estava com o duque." Beatriz agarrou as mãos do velho criado. "Você testemunharia, Jorge? Você diria ao imperador o que viu?"
Eu diria até ao Criador, senhorita. Eu não posso morrer com esse peso no peito. A virada era completa. Agora, eles não tinham apenas papéis, eles tinham uma testemunha ocular do assassinato. Mas o barão Lacerda também tinha sua última carta na manga. Naquela mesma hora, nos escritórios do barão, Gustavo recebia ordens de seu pai. Se eles chegarem ao palácio, nosso nome estará acabado, o barão disse, a voz fria como o gelo. Não permita que a carruagem do duque cruze os portões, Gustavo. Faça o que for necessário. Se Beatriz tiver que sofrer um acidente antes de falar, que assim seja. O palco estava montado. O baile imperial de inverno não seria apenas uma festa de gala, mas uma arena de vida ou morte. Augusto e Beatriz sabiam que estavam entrando em uma armadilha, mas não tinham outra escolha. Eles se vestiram com a armadura da nobreza, ele em seu uniforme de gala mais austero, ela em um vestido de azul profundo, as joias dos Valença brilhando em seu pescoço como estrelas em uma noite de tempestade. Ao subirem na carruagem, o clima no Rio de Janeiro estava estranhamente calmo, a neblina descendo sobre as ruas como um véu de incerteza. Augusto segurou a mão de Beatriz e ela sentiu que, independentemente do que acontecesse no palácio, eles não eram mais as vítimas daquela história. Pronta? Ele perguntou, o olhar fixo no horizonte. Pronta para a verdade, ela respondeu. Mas, enquanto a carruagem avançava pelas ruas escuras, sombras começaram a surgir nos becos. O barão não pretendia deixá-los chegar ao baile. E o confronto que estava por vir testaria não apenas a coragem de Augusto, mas a própria vontade de Beatriz de sobreviver para ver a justiça ser feita. A estrada para a redenção estava coberta de perigos, e o próximo movimento do vilão seria o mais brutal de todos. Eles achavam que estavam preparados para o confronto público, mas o que encontrariam no caminho para o palácio mudaria os termos da batalha. O segredo que o barão guardava não era apenas sobre o passado de Augusto, mas sobre uma conexão de sangue que nenhum deles jamais poderia ter imaginado e que tornaria a queda do vilão algo muito mais pessoal e doloroso. A neblina que subia do mar naquela noite de inverno parecia querer esconder os segredos mais sombrios da corte, mas a carruagem do Duque de Araruama avançava com a determinação de um projétil. Dentro do veículo, o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som metálico da bengala de Augusto contra o piso e a respiração contida de Jorge, o velho criado escondido sob um manto pesado no banco da frente. Beatriz sentia o peso dos documentos contra o seu peito, mas seu coração, pela primeira vez em meses, não batia de medo, mas de uma fúria justa. Subitamente, um solavanco violento jogou Beatriz contra o estofado. Gritos de cavalos e o som de madeira estilhaçando ecoaram pela rua deserta que levava ao Palácio de São Cristóvão. A carruagem parou bruscamente. Pela janela, Beatriz viu vultos armados cercando o veículo. Gustavo Lacerda, montado em um cavalo tordilho, aproximou-se da porta com uma pistola na mão e um sorriso maníaco que distorcia suas feições outrora galãs. Desça, Beatriz. Entregue o que roubou e talvez eu convença meu pai a deixá-la viva em um convento longe daqui, Gustavo gritou, a voz trêmula de covardia e arrogância. Augusto olhou para Beatriz, e naquele breve segundo não havia mais o Duque de Ferro, apenas o homem que a amava. Ele abriu a porta antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Fique aqui, ele ordenou. Augusto desceu da carruagem com uma calma sobrenatural. Ele não sacou uma arma. Apenas se apoiou em sua bengala e encarou os homens armados. Gustavo, você sempre foi pequeno demais para o nome que carrega. Seus homens não vão atirar. Eles sabem quem eu sou. Eles serviram comigo enquanto você se escondia nas saias das meretrizes da capital. O silêncio que se seguiu foi mortal. Os capangas contratados hesitaram ao reconhecer a silhueta imponente do herói de guerra. Naquele momento, as sombras ao redor da rua se moveram. Os antigos soldados de Augusto, que ele convocara em segredo, surgiram como fantasmas das ruelas laterais, cercando os agressores. Desarme-se, rapaz, Augusto disse, a voz como um chicote. Ou morra por uma causa que seu pai abandonará assim que o primeiro oficial da lei aparecer.
Humilhado e em pânico, Gustavo viu seus homens baixarem as armas. Ele esporeou o cavalo e fugiu para a escuridão, abandonando seus subordinados à própria sorte. Augusto não o perseguiu. O tempo era curto. Ele voltou para a carruagem, estendeu a mão para Beatriz e juntos seguiram para o palácio. O baile imperial de inverno era uma explosão de luzes, diamantes e perfumes caros. Quando o mestre de cerimônias anunciou a entrada do duque e da duquesa de Araruama, o salão silenciou. O barão Lacerda, que conversava animadamente com o ministro da Justiça, empalideceu ao ver Beatriz entrando no recinto. Ela não parecia a órfã humilhada do altar. Ela usava o azul profundo dos Valença, com a majestade de uma rainha. Augusto não esperou por cortesias. Ele caminhou diretamente para o centro do salão, onde o imperador Dom Pedro II observava a cena com curiosidade intelectual. Vossa Majestade Imperial, Augusto disse, curvando-se com a rigidez de sua posição. Peço perdão pela interrupção, mas trago comigo algo que a honra do Império não pode ignorar. Trago a prova de que crimes hediondos foram cometidos sob a sombra da corte. O barão Lacerda tentou intervir, rindo nervosamente. Majestade, o duque está delirando. Ele sofre das sequelas da guerra, todos sabemos. O único delírio aqui, barão, é sua crença de que o sangue dos inocentes não clama por justiça, Beatriz disse, sua voz clara e firme ecoando por todo o salão, silenciando as orquestras. Ela entregou as cartas e os títulos de propriedade diretamente ao imperador. Enquanto o monarca lia, um silêncio tenso tomou conta dos convidados. O barão tentou recuar, mas Augusto fez um sinal, e Jorge, o valet que todos julgavam morto, entrou no salão. Este homem viu o veneno ser colocado no chá de meu pai, Beatriz declarou, apontando para o barão. Ele viu a vida de um homem honrado ser roubada por ganância. O barão, vendo seu castelo de cartas desmoronar, tentou sua última jogada. E você, duque? Vai falar da sua deserção? Vai contar a todos que é um traidor da pátria que abandonou seu regimento? Augusto olhou para o imperador e depois para Beatriz. Eu abandonei uma posição estratégica para salvar 300 mulheres e crianças que seriam massacradas, majestade. Se isso me torna um desertor aos olhos da lei dos homens, que seja. Prefiro perder meu título do que ter perdido minha alma naquela fronteira. O imperador fechou os documentos. Seu olhar sobre o barão Lacerda era de puro gelo. A lei dos homens, duque, também reconhece a nobreza do sacrifício, mas a lei não perdoa o assassinato e a fraude. Ele fez um sinal para os guardas do palácio. Prendam o barão Lacerda e seu filho. Todas as suas propriedades serão confiscadas e colocadas sob custódia do Estado até que os verdadeiros herdeiros sejam restaurados. A queda dos Lacerda foi imediata. Enquanto o barão era arrastado para fora do salão sob os olhares de desprezo da mesma sociedade que o bajulara, Beatriz sentiu um peso de anos ser retirado de seus ombros. A justiça que parecia impossível no altar da Candelária fora finalmente alcançada. Meses depois, o solar das sombras não fazia mais jus ao nome. As janelas estavam abertas, e o cheiro de flores do jardim inundava os corredores que antes eram frios. Augusto não era mais o Duque de Ferro que todos temiam, mas o homem que transformara seu poder em um escudo para os vulneráveis. Sua deserção fora perdoada por decreto imperial em reconhecimento ao seu heroísmo humanitário, e sua honra estava mais brilhante do que nunca. Naquela tarde dourada, Augusto e Beatriz caminhavam pelo jardim. Ele parou diante de uma estátua de mármore e retirou do bolso um anel. Não o de selo do ducado, mas uma joia simples, feita de ouro puro. Este anel não faz parte de nenhum contrato, Beatriz, ele disse, pegando a mão dela com uma ternura que ainda a fazia tremer. Eu a resgatei de um altar, porque vi em seus olhos a força que me faltava. Agora, peço que você me resgate da solidão, não como uma obrigação, mas como minha esposa de verdade. Beatriz sorriu, as lágrimas de felicidade brilhando como diamantes. Eu o escolheria em 1000 altares, Augusto, porque você não me deu apenas um nome. Você me deu a coragem de ser quem eu realmente sou. O relicário de prata agora descansava sobre a escrivaninha de Beatriz aberto. Ele não continha mais segredos ou chaves para mistérios dolorosos, apenas a memória de que a verdade
por mais que demore, sempre encontra o caminho para a luz. A noiva abandonada tornara-se a alma do ducado, e o homem que todos temiam aprendera que a maior força de um nobre não está na espada, mas na capacidade de amar e proteger a verdade. E assim, entre as sombras do passado e as luzes de um futuro brilhante, eles construíram uma vida onde a nobreza era medida pelo caráter, e o amor era a única lei que realmente importava. Se você acompanhou essa história até aqui e se emocionou com a jornada de Beatriz e Augusto, eu quero muito saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários uma nota de 0 a 10 para essa história. O seu feedback é o que me motiva a continuar trazendo narrativas intensas e emocionantes como esta. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. O seu apoio é fundamental para o nosso trabalho. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo, onde novas verdades e grandes emoções esperam por você.